8h44, sempre no primeira hora antes das 9 da manhã, convidamos um empresário ou um gestor para olharmos para a atualidade, mas também para perspectivarmos a atividade da empresa durante este ano. 2012 é convidado desta edição do Primeira Hora Gonçalo Batista, é diretor da Wiscox Portugal. Gonçalo, bom dia, obrigado por estar neste Primeira Hora. Obrigado, a primeira pergunta que te fazia é que notícia é que escolheu da edição de hoje do Diário Económico? Eu estava aqui indeciso entre duas notícias. A primeira que tem mais um pouco a ver com a nossa atividade e que tem a ver com a linha de crédito de 1,5 milhões para as PMEs, mas acabei por resvalar para uma notícia que é assustadoramente reveladora, o facto de precisarmos de 20% do PIB só para pagar juros e dívida. Acho que é um sinal incontestável de que, enquanto país, precisamos de consumir menos e produzir mais, e o facto de gastarmos 20% da nossa riqueza a pagar juros e dívida é um sinal de alarme para que alguma coisa de facto tenha de mudar. Um peso grande, todos os dias quando acordamos sabemos que temos essa mochila às costas. Exatamente. Gonçalo, explique-nos um pouco o que é a Wiscox em Portugal, o que é que faz? Certo. A Wiscox é uma seguradora que se distingue, julgo eu, em dois vetores principalmente. É uma seguradora de nicho de mercado e que tem, por um lado, uma filosofia muito enraizada de ser uma seguradora verdadeiramente próxima do cliente e que centra toda a sua atividade no cliente final, e, por outro lado, por ser uma seguradora de especialistas. O que é isto? Eu posso dar alguns exemplos. Nós temos uma área as duas áreas, aliás, que subscrevemos em Portugal, uma área de habitação e arte, e habitação mais na vertente de colecionadores de arte, e uma área que segura riscos profissionais. Na área de arte, para dar um exemplo, um dos nossos principais subscritores, que são as pessoas que definem o termo das apólices, é um artista plástico. Nós próprios também somos detentores de uma coleção de arte e conhecemos por dentro os principais problemas e os principais riscos que têm os colecionadores de arte. Temos um curador da nossa coleção, temos uma pessoa que já trabalhou numa das maiores leiloeiras. Na área dos riscos profissionais... Portanto, são seguros extraordinariamente específicos. Extraordinariamente específicos. E o que é que... E só para citar o outro exemplo muito rapidamente, porque a outra área que nós subscrevemos, que é uma área de riscos profissionais, onde também não somos generalistas e seguramos profissões emergentes. Empresas tecnológicas, empresas de mídia, como canais de televisão, que têm riscos muito próprios e que nós montamos o nosso conceito não só para fornecer uma apólice, mas é muito mais do que isso, é toda a prestação do serviço. Vantagens de trabalhar com especialistas. Por um lado, e o facto de nós recrutarmos, e na área dos mídias temos pessoas que trabalhavam em estações de televisão, trabalhavam em rádios, na área das IT tínhamos pessoas que trabalhavam em empresas de software ou de telecomunicações, são pessoas que desenham os clausulários das apólices e, portanto, as apólices são apólices exatamente à medida daquelas atividades, porque são pessoas que conhecem por dentro e por fora as atividades e os riscos. São pessoas que, quando nós estamos a fazer um contrato de seguro pela primeira vez, se são apólices de grande dimensão ou de grande complexidade, podem visitar o cliente e ajudar a construir em conjunto o que é o clausulado que faz sentido para aquele determinado cliente, isto tendo consciência que, por muito boa vontade que haja na altura de regularização de um sinistro, se a apólice não nascer direito, há muito pouco depois a fazer. Enfim, portanto, o momento mais importante... E quando acontece alguma coisa é sempre a pior altura para descobrir as novidades, não é? Exato. E, portanto, é mais uma daquelas velhas máximas em que mais vale prevenir do que remediar, e o momento mais importante não é a regularização do sinistro, é a execução da apólice. Gonçalo, há pouco falava de profissões emergentes. O que é que vocês consideram profissões emergentes? Estudando um pouco o que se passa na Europa e no mundo ocidental, que é onde nós temos a nossa presença mais enraizada, nós estamos muito vocacionados para serviços e muito para aquelas atividades que tradicionalmente ainda não compravam apólices de riscos profissionais. E, portanto, eu citei dois exemplos, as empresas de tecnologia e as empresas de mídia. Nós estamos também muito vocacionados para áreas de consultoria, seja consultores de gestão, de recursos humanos, ambientais. Porquê? Porque estudámos estas atividades e notámos que as apólices tradicionais não respondiam perante uma boa parte dos riscos em que elas incorriam. Um exemplo concreto, as empresas do setor da tecnologia, mais de 2/3 das reclamações que recebem são de cariz contratual, ou seja, são de que os serviços que prestaram não correspondiam ao que foi contratado e ao que foi estipulado no contrato. Ora, historicamente, as apólices de seguro só garantiam os riscos extracontratuais, ou seja, os riscos já estavam previstos na lei, independentemente ou não de haver um contrato. E foi estudando esta matéria que nós adaptámos o clausulado para garantir os riscos contratuais, e tão simples como uma empresa faz um software que não corresponde ao que foi pedido pelo cliente, isso dá direito a uma reclamação e, eventualmente, a uma indenização. Gonçalo, é uma espécie de fato à medida em contraponto com um pronto a vestir que as seguradoras que nós conhecemos tradicionalmente fazem. É um pouco essa atividade. É completamente. E, portanto, essa é a filosofia e a razão de ser de termos especialistas nas diversas áreas dentro da seguradora. São pessoas que podem reunir-se com o cliente tanto na execução da apólice como na regularização do sinistro. Em sinistros de ponta é relativamente frequente
nós, se tivermos um sinistro com uma grande empresa de informática, a nossa equipa de sinistros vai para as instalações dessa empresa e trabalha durante 1 a 2 semanas em soluções em conjunto. E, portanto, é exatamente esse conceito que referia do fato à medida, em que cada caso pode e deve ser individualizado e tem riscos muito específicos, e é toda essa mais-valia que nós trazemos. Gonçalo, pergunta importante, como é que correu 2011? 2011 correu bastante bem, apesar do contexto macroeconómico difícil. Nós temos aqui um ciclo vicioso, difícil de quebrar numa das áreas onde estamos presentes, que é a área dos riscos profissionais, que é o facto da justiça em Portugal funcionar de uma forma um pouco eficiente. E que impacto é que tem na vossa atividade? Tem um impacto grande porque é um dos grandes obstáculos às pessoas comprarem apólices deste género. Estamos a falar de apólices que garantem reclamações de clientes e ainda existe em Portugal a sensação de que não vale a pena reclamar, principalmente se for por valores pequenos, porque depois os processos são tão morosos e tão caros que ninguém se dá o trabalho. Exatamente. O próprio custo da reclamação sai muito mais alto do que o valor que se vai obter ou não. E, portanto, isto é um ciclo vicioso difícil de quebrar. Enfim, as seguradoras têm tentado resolver esse problema de diversas formas. Uma delas é retirar os processos dos tribunais civis e colocá-los na arbitragem, porque temos aí meios mais eficientes e mais rápidos de resolver as disputas. E, por outro lado, no fundo, é criar a necessidade. São muitas destas áreas, historicamente, ainda não se tinham percebido dos riscos em que incorriam, e este risco contratual era um dos exemplos, e muito do nosso trabalho passa pela sensibilização. Mas tem havido uma receptividade muito grande, tanto nos seguros de obras de arte, onde nós já temos uma posição mais dominante, porque começámos a fazer há mais anos, tanto nesta área dos riscos profissionais que começámos a subscrever há cerca de 1 ano e meio, 2 anos, tem havido uma sensibilidade forte de que é necessário haver apólices especializadas e há claramente um caminho, a sociedade caminha nesse sentido, um caminho para a especialização e não para a generalização. Como é que vai ser 2012, Gonçalo? 2012 vai continuar a ser uma aposta forte nestas duas áreas. Para já, nós gostamos de fazer poucos produtos e bem, em vez de muitos produtos. Portanto, vai ser feito um esforço grande de continuação da divulgação dos produtos e de mostrar, e nós estimamos uma taxa de crescimento simpática em ambas as áreas, porque vemos todos os dias clientes interessados em largar as soluções tradicionais e passar para soluções especializadas. Um dos desafios um pouco se coloca é porque nós, ao estudar estes nichos todos, enfim, nós damos uma cobertura mais abrangente, temos uma postura mais simpática nos sinistros, lá sempre também é permitido dizer assim. Nós, aliás, medimos permanentemente o grau de satisfação dos nossos clientes com o nosso serviço de sinistros. E também há um acompanhamento muito mais próximo do cliente. Um acompanhamento muito mais próximo, sim. E todos os nossos sinistrados que já tiveram uma experiência de sinistros connosco, nós pedimos para darem uma nota de 1 a 10 sobre o nosso serviço e mais de 90% dão 9 ou 10 à forma como foram tratados. O que é a melhor maneira, de facto, de manter e conquistar É o melhor clientes. cartão de visita e de continuar. Gonçalo, agradeço-lhe esta presença no Primeira Hora, desejo-lhe um bom ano de 2012 e também para a empresa. Gonçalo, obrigado. Gonçalo Batista a dar-nos conta da atividade da Wixcox Portugal, uma seguradora muito especializada e também a apontar para um ano que, sendo difícil, é também de desafios.